Bom, então nós vamos dar sequência à nossa aula de hoje, ao vídeo de hoje. E o tema que nós estamos estudando é o tema que nós estamos abordando é por que nós temos que estudar as seitas e as heresias. Nós temos que estudar as seitas e heresias também para que nós possamos propagar a verdade. Você se lembra do que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32? Vamos ler juntos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que esta passagem aqui nos ensina? Qual que é uma das lições que essa passagem aqui nos ensina? Que os adeptos das seitas, eles estão aprisionados, eles estão presos, eles estão acorrentados por aqueles ensinos, estão acorrentados pela mentira. Porque nós, ao longo do nosso curso, nós estamos vendo que um dos fundamentos das seitas é a mentira. Eles precisam distorcer passagens bíblicas, precisam distorcer o texto bíblico, precisam distorcer até mesmo, a caso de seitas que distorcem a Bíblia inteira. Para quê? Para sustentar o seu erro, para conseguir ou para tentar fazer com que o seu erro, com que o seu engano permaneça de pé. Então esses adeptos dessas seitas, nós temos que amá-los. Nós não temos, o objetivo desse curso aqui não é fazer com que você crie ódio pelos membros desses grupos religiosos que nós consideramos como seitas a partir do ponto de vista bíblico. Não, você tem que amar eles, tem que orar por eles e entender que eles são prisioneiros desses falsos enganos. Observei o que Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade. Então, por que nós temos que estudar as seitas? Para que nós saibamos quais são os seus erros e para que nós possamos, ao invés deles que propagam o erro, que propagam o engano, para que nós possamos propagar a verdade, porque a verdade, que é a palavra de Deus interpretada da forma correta, ao longo do nosso curso nós também vemos que a arte para estudar a Bíblia existe um método científico, há todo um cuidado que nós temos que ter, né? A gente não pode estudar de qualquer forma, não podemos pegar um texto isolado, não podemos simplesmente achar que aquele texto quer dizer aquilo. Nós temos que estudar o contexto histórico, o contexto geográfico, o que significava para as pessoas daquela época, quem era o destinatário daquele texto, quem que escreveu, há quanto tempo atrás que foi escrito. Tem uma série de fatores que nós precisamos levar em conta ao interpretar o texto bíblico. E todos esses fatores são ignorados pelas seitas. E por isso os seus membros acabam tornando-se prisioneiros de interpretações bíblicas deturpadas, interpretações bíblicas completamente erradas, que têm uma aparência de verdade, mas que no fundo, são interpretações completamente distorcidas. Um outro texto que é muito importante, Mateus, capítulo de número 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando nós estudamos as seitas, daí nós estamos capacitados para propagar a verdade. Tem tanta gente propagando o erro, existem tantos movimentos religiosos aí que estão investindo milhões todos os meses para poder propagar o erro, para poder propagar o engano.
Então nós precisamos investir nossos recursos, nosso tempo, nossos talentos, nossas habilidades para propagar a verdade. Como que nós vamos estar aptos para propagar a verdade se nós não conhecermos os erros, as falhas, os enganos das seitas? Então é muito importante nós estudarmos as seitas e heresias por conta disso. O segundo motivo que nós precisamos estudar as seitas e heresias é para que nós possamos evangelizar. Como que nós vamos falar para as outras pessoas de algo que nós não sabemos? O texto diz: ser-me-eis testemunhas. Como que nós vamos testemunhar de algo que nós não sabemos, de algo que nós não conhecemos, de algo que nós nem ao menos ouvimos? Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, temos que conhecer o que Jesus Cristo falou, temos que conhecer a doutrina de Cristo, temos que conhecer a doutrina do Espírito Santo, temos que conhecer um pouco de Bíblia, da sua história, da sua mensagem, da sua autoridade. Nós precisamos conhecer um pouco da história da igreja cristã para que nós possamos defender a nossa fé frente a esses movimentos que têm o grande objetivo de desmerecer a cruz, a obra, a vida e obra de Cristo. Esses movimentos que têm o grande objetivo de desmerecer e deturpar a palavra de Deus. Nós precisamos estar habilitados, e esse curso ele está nos habilitando exatamente para que nós possamos defender a nossa fé com todas as nossas forças, mas não apenas com todas as nossas forças, com argumentos, que é muito mais importante. Então nós somente seremos testemunhas, somente conseguiremos fazer discípulos se nós realmente conhecermos a palavra de Deus. Não adianta nós queremos discutir com um membro dessas seitas, dessas heresias aí, se nós não estivermos abalizados na Bíblia. Nós vamos passar vergonha, talvez até corramos o risco de sermos convertidos a esses movimentos. Então nós temos que estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. E em terceiro lugar, nós temos que estudar as seitas e heresias para que nós possamos ensinar a verdade. Observe bem o que o versículo 20 do Evangelho de Mateus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como que nós vamos ensinar aquilo que nós não sabemos? Imagine que alguém que não sabe andar de bicicleta vai ensinar você, que nunca viu uma bicicleta na vida, a andar. Certamente não vai ser bem sucedido. Imagine que alguém que nunca sentou ao volante de um veículo vá lhe ensinar como dirigir. Você não vai aprender, você não vai entender. Da mesma forma, nós somente vamos ser capazes de ensinar alguma coisa se nós soubermos. E como que nós vamos ensinar para outras pessoas a respeito da Bíblia se nós não lemos, se nós não estudamos, se nós não frequentamos escola bíblica dominical, se não gostamos dos cultos de ensino? Existem algumas igrejas aí que dizem que o culto de ensino é o culto de doutrina, e não deixa de ser, porque doutrina não é nada mais do que um ensino organizado, sistematizado, um assunto, organizado. Então, nós temos que estudar a Bíblia, temos que estudar a palavra de Deus, para que nós sejamos capazes de ensinar a verdade. Nós estamos batendo bastante nessa tecla, porque as seitas, o fundamento delas é o engano, e nós, servos do Deus Altíssimo, o nosso fundamento é a verdade. Olha o texto que acabamos de ler: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é esta verdade que liberta. Mas o que as seitas fazem? Tiram Jesus de cena, colocam Jesus em segundo plano, tiram a Bíblia de cena, colocam a Bíblia em segundo plano. Por quê? Para fundamentar e fazer com que os seus enganos permaneçam de pé. E nós queremos concluir este vídeo aqui dizendo que quanto mais uma mentira se parece com a verdade, e é isso que nós estamos vendo, que as seitas
apresentam ensinos que se parecem com a verdade, mas que se nós formos analisar à luz da Bíblia, são mentira. Então, quanto mais uma mentira se parece com a verdade, muito mais diabólico vai ser o fruto que ela produz. Um outro ponto que nós já falamos, mas que nós não podemos ignorar, é que o avanço das seitas é vertiginoso. Cresce, por incrível que pareça, algumas seitas estão crescendo até mais do que as igrejas ditas, né, tradicionais, igrejas bíblicas que têm seminários muito fortes, que possuem grandes ensinadores, que possuem tradição no ensino e no estudo da Bíblia. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque as seitas elas estão por toda parte. E sabe o que é mais triste, o que é mais grave? Os fundadores, eles são muito sutis, são muito astuciosos para propagar esse engano. E mais ainda, uma outra coisa que contribui bastante para que as seitas cresçam é a mente cauterizada dos seus seguidores. Você certamente já deve ter lido aquele texto que está em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, e no capítulo 1 e a partir do versículo de número 6, e eu vou ler aqui para nós analisarmos um pouquinho aí sobre o perigo que as seitas são para os nossos dias. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Isso aqui é para nós entendermos o contexto. Então, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Pare para pensar um pouquinho sobre esse texto que nós lemos agora há pouco. Os anjos são espíritos, a Bíblia registra, né, que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos santos. Os anjos são seres celestiais que conhecem a Deus profundamente, mas o apóstolo Paulo diz, olha, mesmo os anjos, mesmo que os anjos viessem apresentassem um outro evangelho, ignorem, considerem como destinado para ser destruído totalmente. E o próprio apóstolo Paulo diz, olha, ainda que eu apareça aqui pregando um outro evangelho, pregando algo diferente do que eu preguei inicialmente, considerem que esse segundo evangelho é considerado como amaldiçoado, destinado para ser destruído totalmente. E o que nós estamos vendo hoje em dia? Evangelhos ou falsos evangelhos que não devem ser considerados dignos de aceitação, que não podem ser considerados dignos de crédito. Por quê? Porque são novos evangelhos, porque apresentam coisas que a Bíblia não diz, distorcem a palavra de Deus. Por quê? Porque buscam cauterizar a mente das pessoas. E por que é tão difícil para os membros da seita saírem desses movimentos aí? Porque a mente dessas pessoas é cauterizada. Existe um ditado por aí que diz que uma mentira dita várias vezes acaba sendo considerada verdade, é mais ou menos alguma coisa assim. Então os membros das seitas ouvem tantas vezes o engano, ouvem tantas vezes aqueles ensinos errôneos que acabam aceitando como verdade. Só que aquilo não é uma verdade, aquilo é uma mentira. Então nós precisamos ter muito cuidado com esses novos evangelhos aí. Tem um vídeo aqui que nós já comentamos sobre as várias unções, a unção do tigre, do leão, a unção do... Apareceu até a unção do cavalinho. Apareceu alguns anos atrás alguém dizendo que
o galho e a galinha foram batizados com o Espírito Santo e tal. São doutrinas, são ensinos errôneos que muitas vezes as pessoas na simplicidade acabam por admirarem esses homens e mulheres, porque não são apenas os homens que ensinam heresias, né? São os homens e as mulheres que ensinam. São pessoas simples que por admirar essas pessoas, acabam admitindo e aceitando o erro, porque dizem, não, essa pessoa é uma pessoa muito capacitada, que estudou a Bíblia tantas vezes, é uma pessoa famosa, e não vai aparecer aqui dizendo o erro ou ensinando o erro. E aí, essas pessoas, uma vez que tenham caído na armadilha, aí somente a verdade, somente o poder de Deus para libertá-las totalmente desse engano. Então nós concluímos dizendo que temos que ter muito cuidado, porque as seitas crescem muito porque os seus líderes são astuciosos. Lembrando que a astúcia é você usar o conhecimento para o bem, para o mal. Não é usar aquilo que você sabe, o conhecimento que você tem para ajudar outras pessoas. Astúcia é você fazer com que aquele seu conhecimento, aquilo que você sabe, aquilo que você tem, seja usado para o mal das outras pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas, com esses movimentos que buscam tão somente desviar as pessoas do caminho para os céus. E nós já vimos que em uma outra oportunidade nós já vimos também que as seitas, o foco delas não é pessoas que nunca tenham ouvido falar de Deus. Não é pessoas que nunca frequentaram uma igreja, não. O foco deles é pescar no aquário dos outros, porque se eles encontrarem alguém que já tem um certo conhecimento de Bíblia, que já frequentou uma igreja, que já foi evangélico ou que frequenta, é muito mais fácil para eles argumentarem, né, com aqueles argumentos, que é aquela história que eles sempre aparecem. Olha, mas o seu pastor não tem nenhuma passagem que ele nunca falou para você? Não existe alguma passagem que você não entende, mas que você gostaria de aprender? Olha, nós temos um curso gratuito que você, uma vez por semana, nós vamos na sua casa e vamos estudar a Bíblia a partir dos originais e tal. E aí a pessoa, quando morde a isca, aí o caminho está aberto para que as seitas entrem e acabem conduzindo a pessoa pelo caminho do erro, pelo caminho do engano. Eu oro a Deus que você que está assistindo esse vídeo aí, que Deus proteja você, que você ajude outras pessoas a escaparem do engano das seitas e das heresias. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.